Olá, irmãs, estamos de volta para mais uma escola bíblica dominical. Lição de hoje, lição 7, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19. Nós não vamos ler, nós vamos logo para a introdução. A introdução diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Do versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu. Glória a Deus. E alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Nós vemos aqui, na introdução, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Né? Havia uma indiferença entre os gentios e, por meio de Cristo Jesus, houve essa reconciliação, né? De dois povos foram feitos um só povo, né? Louvado é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui, irmãs, no Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Aí o versículo 12 diz que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Né? Mas por meio de Cristo Jesus, houve a reconciliação de dois povos que formou um só povo. Né? Um só povo que glorifica e exalta o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos para o primeiro ponto, que diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Aqui tem um texto bíblico que me chama a atenção, que diz assim: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos que Cristo fez, veremos que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Louvado é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui, me chama a atenção, quando fala do exclusivismo religioso. O que é exclusivismo religioso? Ensina que somente os membros de uma religião ou seita irá alcançar o céu. E não é bem assim, né? Não é por meio de uma seita, não é por meio de uma religião que uma determinada aglomeração de pessoas irão alcançar o céu, né? De maneira nenhuma. Isso são seitas. Existem muitas seitas religiosas que se julgam salvos, que se julgam que já estão preparados, né?
E não é bem assim. Sabemos que por meio de Cristo Jesus, aquele que se aproxima dele poderá ter a chance ou a oportunidade de ir para os céus. Não é bem assim como fala esse exclusivismo religioso, né? Onde por meio de alguma religião A, B, C ou D haverá salvação. De maneira nenhuma, né? Não é bem assim. Louvado é o nome do Senhor. E nós vamos para o primeiro tópico, do primeiro ponto, que diz assim: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, nessa época aqui, os gentios, eles não tinham acesso ao templo, podemos dizer bem assim. Eles só podiam entrar até certo ponto, ou seja, havia um muro de aproximadamente 1,5 metro de altura, com 13 placas, certo? Indicando até onde eles podiam ir. Havia certo ponto aonde os gentios ele tinham acesso, o pátio. E essas placas indicavam até que ponto eles podiam ir. Mas, quando existia essa inimizade entre gentios e judeus, né? Então, por meio de Cristo Jesus, aquela parede foi quebrada, aquela muralha foi quebrada, né? Então, por meio de Cristo Jesus, tanto eles como aqueles que antes eles eram privados, os estrangeiros, eles não tinham a oportunidade de entrar no lugar e adorar a Deus, né? Só os judeus. Mas, por meio de Cristo Jesus, aquela muralha foi derrubada, aquela parede foi quebrada e todos temos acesso ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós vamos aqui para o segundo tópico do primeiro ponto, que diz assim: a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então, essa parede foi derrubada por meio de Cristo Jesus. Jesus, ele morrendo na cruz do Calvário, né? Ele levou todos os pecados do povo. Então, hoje, refletindo mais uma vez nesse ponto que li, nós podemos ver aqui, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Que coisa maravilhosa, né? Por meio de Cristo Jesus, aquela parede foi rompida, foi derrubada, né? E hoje nós somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Se nós formos analisar algo aqui, nesse texto bíblico,
nós podemos ver, voltando um pouquinho ao passado, do Antigo Testamento, quando somente o sacerdote e o sumo sacerdote, eles tinham a permissão de entrar no lugar sagrado para oferecer os sacrifícios pelo pecado do povo. Somente o sumo sacerdote tinha essa oportunidade. E observamos aqui, onde acabei de ler, que na morte de Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, aquele véu foi rasgado de alto a baixo e deu livre acesso ao homem a entrar no lugar santo, no lugar sagrado, ou seja, entrar na presença de Deus na hora que ele quiser. O homem que está em comunhão com Deus, ele pode entrar e falar com Deus livremente. Então Jesus, ele derrubou aquela parede. Amém? Continuando. Terceiro tópico. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida. Louvado é o nome do Senhor. Tripartida. E diz assim: a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade delas para com os gentios. Louvado é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui, irmãos, irmãs, quando refere na lei, nessas leis que acabei de ler, a lei moral, ela segue 3 passos. Como? De que forma? Primeiro, foi escrita a lei natural do coração dos homens. Ou seja, a lei natural, ela é escrita no coração dos homens. Segundo, foi revelada por Deus nos 10 mandamentos, ou seja, no Decálogo. Porque se nós formos analisar bem direitinho, são 613 leis. Mas aqui, Deus, ele fala no Decálogo, ou seja, são 10, né? Nos 10 mandamentos. E terceiro, Jesus Cristo confirmou e aperfeiçoou a lei divina e revelada por meio dos ensinamentos do Evangelho e a virtude do Espírito Santo, né? Podemos ver aqui que ela é revelada por meio dos ensinamentos do Evangelho e por meio de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele se doou. Jesus, ele se entregou por nós, né? Foi revelada ao coração do homem. Jesus, ele vem por meio do ensinamento do Evangelho, né? E a virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo, ou seja, o Evangelho é anunciado, o Evangelho ele é pregado. Mas por meio do Espírito Santo, é esse mesmo Espírito Santo que converte o homem de seus pecados, né? Louvado é o nome do Senhor. Amém, irmãs? Deu mais ou menos para entender? Glória a Jesus. Nós vamos ler agora o quarto tópico,
ele vai dizer mais ou menos, diz assim: a revogação da lei dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios, se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. E na verdade, nós bem sabemos, Jesus ele não veio mudar. Jesus ele não veio revogar a lei. Jesus veio para cumprir a lei, né? Tudo que estava escrito no Velho Testamento já apontava para Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tudo. Observamos que quando o Velho Testamento ele tem grandes referências de acontecimentos que iriam acontecer, né? Quando Deus ele pede o único filho a Abraão, Isaac, né? Então ele faz ali o que? Ele faz uma prova. Quando Abraão sobe com Isaac no monte, e era um momento dele ser provado. A gente observa que quando ele vai mesmo, literalmente matar Isaac, seu filho, seu único filho, o anjo brada dos céus e diz: não faça nenhum mal ao rapaz ou ao menino. Então, quando ele olhou, ele viu um cordeiro preso entre os arbustos, né? Então, aquele cordeiro já representava Cristo Jesus, né? Cristo Jesus, ele veio morrer pelos nossos pecados. Então, é bem verdade que Jesus ele não veio revogar a lei, né? Mas cumprir a lei. Continuando, visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Me chama a atenção aqui que Jesus, ele entrega-se a si mesmo pelo pecado do povo, para que houvesse ali uma reconciliação com Deus, entre o homem e Deus, né? O homem havia pecado contra Deus, só por meio de Cristo Jesus poderia ter esta reconciliação. Então Jesus se entregou por nós. Jesus, ele se doou, né? Ele olha e vê que não havia condição de reconciliação entre o homem e Deus. Somente por meio de Cristo Jesus houve essa reconciliação. Continuando aqui. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial que resultava em separação entre judeu e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualistas e assim a inimizade foi desfeita, né? Então nós já estudamos sobre isso, havia esses rituais onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais pelo pecado do povo, né? E observamos aqui que Jesus, ou seja, Cristo, ele se ofereceu, né, pelo pecado do povo e houve essa reconciliação, tanto de judeu como gentio, ou seja, tanto do povo em si para com Deus. Louvado é o nome do Senhor. Irmãs, aqui é o primeiro ponto. Dentro de alguns instantes, estaremos trazendo o segundo ponto. Amém?